Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário com foco em concurso público, pessoal. É isso mesmo, nós estamos falando da Previdência Social agora. Como é que ela atinge? Nós estamos falando quais são os seus regimes. Na aula passada nós falamos sobre os 3 grandes regimes que nós temos dentro da Previdência Social. Nós também fizemos a diferença da Seguridade Social e dos 3 macrosistemas que estão inseridos dentro dele. Nós vamos observar a saúde, nós vamos observar a Previdência Social e nós vamos observar a Seguridade Social também, pessoal. Além disso, nós observamos os 3 tipos de regime, os 3 tipos de regimes básicos, o regime geral da Previdência Social, o regime dos servidores públicos e nós observamos também o que nós vamos falar chamado de Previdência Privada. Isso foi só um rastelozinho que nós demos em cima de toda a sujeira que nós vamos ter que capinar no quintal, pessoal. Por quê? Porque eu vou falar especificamente sobre cada um desses sistemas para vocês. E nós vamos começar falando sobre o regime geral de previdência social, pessoal. É, como eu disse para vocês na nossa aula passada, o maior regime dentro da previdência. Então, se eu não sou funcionário público e não estou inserido naquela situação, se eu não estou falando de previdência privada, e eu sou um trabalhador que ofere renda no Brasil, automaticamente eu vou me inserir aonde dentro da Previdência Social? No regime geral. E é por isso que ele é tão importante e por isso que ele cai tanto em concurso público. Porque ele, apesar de ter um conteúdo genérico, ele é simplesmente a previdência da maioria da grande maioria dos trabalhadores brasileiros e também de todos os autônomos que nós temos dentro do país. Então nós já vamos entrar diretamente acerca do regime geral de previdência social, pessoal. Então nós vamos ver que os beneficiários do regime geral da previdência social estão elencados na Lei 8.213 de 91 e são de 2 ordens, pessoal, os segurados e os dependentes. Então, se eu tenho um regime de previdência, o regime geral, eu vou ter que ter todos os beneficiários desse regime. Afinal, como eu disse para vocês, qual que é a ideia da Seguridade Social aqui? Qual que é a ideia da Previdência Social? É para te valer, o Estado te valer quando você mais precisar dele. Então, de qualquer forma, eu vou ter que gerar um benefício. A Previdência ela gera esses benefícios para quais 2 tipos de beneficiários? Primeiro, para o segurado e para o dependente. E dentro do segurado, nós vamos ter vários tipos de segurado que nós vamos abordar um a um nessa nossa aula. Todos aqueles que exerçam atividade econômica e que não estejam ligados a um regime próprio de previdência, obrigatoriamente eles estarão vinculados ao RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, pessoal, como eu disse para vocês. Desta forma, o vínculo entre o segurado e o regime geral é legal e não contratual. Então, pessoal, eu fiz questão de ressaltar para vocês, e vocês mantenham isso na mente suas, é que o seguinte: como esse vínculo entre previdência social e segurado, ele emana diretamente da lei, ele tem uma natureza jurídica legal. Ele não tem uma natureza jurídica de contrato. Então essa ligação, ela não se liga, o segurado à previdência, ela não se liga através de um contrato. Então ela não tem uma natureza contratual. Ela tem uma natureza legal, já que emana da lei. E isso é importante a gente ressaltar, porque como nós vimos em várias outras aulas de direito, que a natureza jurídica ela que vai determinar como aquele instituto vai ser mantido e vai ser manuseado dentro do direito. A vontade do segurado de pertencer ou não ao regime, salvo o segurado facultativo, é irrelevante. Ou seja, como eu disse para vocês, todos aqueles que exerçam atividade econômica e não estejam ligados a um regime próprio de previdência, obrigatoriamente estarão ligados ao RGPS. E a vontade dele é irrelevante, a não ser que ele esteja dentro dos segurados facultativos, pessoal. Que aí, como o próprio nome já diz, o facultativo ele tem essa opção de escolha. Ele pode escolher se ele quer ou não esse regime ou se ele pode se albergar e entrar em outro regime de previdência. Mas fora isso, se eu não for segurado facultativo e eu não estiver ligado ao regime de previdência próprio dos servidores públicos, eu estarei ligado ao regime geral da Previdência Social, eu querendo ou não, correto? E segundo o artigo 11 da Lei 8.213 de 91, pessoal,
os segurados obrigatórios agrupam-se em 5 categorias. Nós vamos ter A, segurado empregado, B, segurado empregado doméstico, C, segurado trabalhador avulso, D, segurado contribuinte individual e E, o segurado especial. Lembrando, esses são todos os segurados obrigatórios que nós vamos ter dentro desse regime básico do INSS, né, da Seguridade Social. É preciso lembrar, pessoal, contudo, que o direito previdenciário detém sua autonomia e, em que pese dialogar com outros ramos do direito, seus institutos, em muitos pontos, são diferentes. É o que ocorre, por exemplo, com o conceito de segurado empregado. Por que existe essa aproximação e essa diferença? Como eu disse para vocês na nossa primeira aula, o direito previdenciário ele tem um viés muito próprio. Tanto que nós vamos ver principalmente isso quando a gente entrar dentro dos regulamentos internos do INSS. Mas a gente já pode pegar isso de alguns dos conceitos que a gente tem que tomar cuidado para não confundir a gente com conceitos que emanam de outros grupos do direito, de outros ramos do direito, que é o caso de segurado empregado. Nesse caso, não se confunde com trabalhador empregado, pessoal, cujo conceito encontramos no artigo 3º da CLT. Então a gente vai ter que diferenciar o segurado empregado daquele trabalhador empregado. O viés é diferente. Ele não é o mesmo conceito e a aplicabilidade também não é a mesma, pessoal. É verdade que o trabalhador empregado da CLT também se qualifica como segurado empregado. No entanto, existem outras 9 relações de trabalho agrupados nessa categoria de segurado que jamais serão empregados segundo a CLT. Cite-se, por exemplo, os exercentes de mandato eletivo que não estejam vinculados a regime próprio. Ou seja, se eu sou trabalhador, se eu sou uma pessoa em regime eleito, ou seja, se eu sou um vereador e eu não estou ligado a um regime de seguridade própria, por exemplo, do município, o que acontece? Eu sou contado como eu disse para vocês, não como um trabalhador da CLT, não, como eu disse para vocês, como trabalhador empregado, mas como um segurado empregado. O trabalhador empregado da CLT, ele vai ser sim um segurado empregado, mas nem todo segurado empregado vai ser um trabalhador da CLT. É isso que nós estamos querendo explicar para vocês, correto? Já que vão ter vários outros, como disse, 9 outras relações de trabalho que não vão estar incluídos na CLT, que não vão estar incluídos como empregados segundo o conceito da CLT. Então é importante a gente observar os conceitos que são trazidos pelo ramo do direito ao qual eu estou estudando, Então não adianta eu ir buscar conceitos em outros ramos do direito, que aqui nesse caso o direito previdenciário, ele pode ser pior para a gente, ele pode confundir mais ainda a gente, ok? Assim, o conceito de segurado empregado é muito mais amplo que o de trabalhador empregado e vai muito além da legislação trabalhista. Já os segurados trabalhadores avulsos, pessoal, que é uma outra categoria dentro daquelas 5 que nós vimos, são trabalhadores domésticos que coincidem com a definição da legislação trabalhista. Então nós vamos dizer que os segurados trabalhadores avulsos e trabalhadores domésticos coincidem com a definição da legislação trabalhista, pessoal. Neste caso, correto? E por quê? Porque eles são institutos que vieram da legislação trabalhista e foram incorporadas pelo direito previdenciário, ao contrário do segurado empregado que nós vimos, que é intrinsecamente do direito previdenciário, pessoal. Segundo a lei, é segurado obrigatório como empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem ou com fins lucrativos, segundo o artigo 11, parágrafo 2º da legislação específica, pessoal. E como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Também está inscrito no artigo 11, inciso 6º, pessoal. Então nós vamos ter mais 2 definições de 2 grupos que vão pertencer ao regime geral da Previdência Social. Nós já observamos o trabalhador, nós já observamos o segurado empregado, nós observamos agora também o trabalhador doméstico e nós observamos também o trabalhador avulso.
No entanto, esses são mais simples perto dos outros que nós vamos estar trabalhando, pessoal. Por exemplo, o segurado contribuinte individual, ele é todo aquele que ofere renda e não está elencado nas demais categorias de segurado. É o chamado, o antigo, segurado autônomo, pessoal. Então, se eu não sou segurado empregado, se eu não sou trabalhador avulso, e se eu não sou segurado trabalhador avulso, e eu não sou segurado trabalhador doméstico, eu vou estar inserido no quê? Eu vou estar inserido no contribuinte individual. É o que antigamente se chamava de segurado autônomo, pessoal, mas mudou-se a nomenclatura. E, por final, a lei elencou no inciso 7º do artigo 11 o segurado especial. E esse a gente tem de ter um pouco mais de cuidado, pessoal. Por quê? Porque essa categoria de segurado, ela foi incluída na lei em caráter de exceção e para dar cumprimento ao princípio da universalidade do sistema previdenciário, pessoal. Ou seja, mas esse instituto, ele tem um caráter eminentemente assistencialista e não propriamente previdenciário, pois o segurado especial, assim qualificado, fica dispensado de recolher contribuições, contrariando a lógica do sistema previdenciário, pessoal. Como eu disse para vocês na nossa primeira aula, nós temos a assistência social e nós temos a seguridade social. E o que diferencia os dois? Que na assistência social eu não preciso contribuir para fazer jus ao benefício, enquanto que na seguridade social eu preciso contribuir para fazer jus ao benefício. No entanto, o legislador ele veio e trouxe a figura do segurado especial, que não contribui, pessoal. E ele não contribui e está inserido dentro da Previdência Social. Então ele vai contra toda a lógica do sistema que diferencia a assistência social da Previdência Social, que é justamente a questão da contribuição. Aqui, pessoal, a gente pode entender, quando a gente entender melhor, observar melhor, quando a gente fala do LOAS, do benefício do LOAS, correto? Mas ainda nós vamos nos manter agora só nessa questão básica, que eu vou falar depois, posteriormente, de benefício por benefício, e nós vamos estar trabalhando com essa celeuma de uma forma mais especificada, correto? Nós vamos observar o inciso 7 do artigo 11 da Lei 8.213 e ver que o segurado especial, ele é o quê, pessoal? Ele é a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro ou torgados, comodatário ou arrendatários rurais que explorem a atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. E também, ou de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades no termo do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. Então nós vamos observar, pessoal, que o segurado especial, ele tem toda uma especificação própria, e ela é enorme, como a gente viu. E para facilitar, nós vamos entender sendo como o quê, pessoal? Como sendo um trabalhador que ocupe imóvel rural ou que se assente próximo a aglomerado urbano ou rural ou próximo dele resida e que, mesmo com a ajuda de terceiros, ele tem uma condição de proprietário como usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgado, comodatário, arrendatário rural, que explore, e principalmente vocês têm de observar isso, que explore a atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, pessoal. E nós também vamos observar do seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades segundo a legislação específica. E que essas atividades sejam o principal meio de vida. Não só do seringueiro ou extrativista vegetal, mas também desse pequeno produtor. Essa atividade dele, ela deve ser única e deve ser a sua atividade de mantença, ok? Esse, então, é o segurado especial. E vocês observaram que lá na lei não fala de maneira alguma questões de contribuição, correto? Nem cita-se essa questão de contribuição. Por isso mesmo que alguns doutrinadores, eles tendem a falar que isso está rompendo com a lógica do procedimento previdenciário. Correto, pessoal?
Qualifica-se ainda como segurado especial o pescador artesanal, ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e ainda o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Então a gente pode observar, pessoal, que a principal função do segurado especial é proteger esses pequenos grupos familiares que vão estar trabalhando, auferindo uma renda própria através de um pequeno sistema de exploração. Nós vamos observar, seja como pescador artesanal, seja como seringueiro, seja como meieiro, qualquer coisa desse gênero, nós vamos observar que a tendência é essa. Então, pessoal, eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!